Boa tarde. Boa tarde. Sabemos que o transporte público é muito comum nas cidades, mas será que eles são realmente seguros? Acidente, falta de sinalização e infraestrutura precária faz parte da rotina de quem necessita dos ônibus. Bom, falando um pouco agora sobre a ODS 11 da ONU, onde fala sobre tornar as cidades mais seguras e sustentáveis, onde devemos garantir que toda a população possa se locomover sem correr nenhum tipo de risco. Como podemos ver pelas imagens, mais uma tragédia acontece no município de Santa Helena de Goiás. Uma Hilux e um Santana bateram de frente e 2 pessoas morreram instantaneamente na BR-060, no trevo de acesso à cidade de Santa Helena de Goiás. O automóvel Santana transitava no sentido de Rio Verde para Goiânia e a caminhonete Hilux no sentido oposto. O automóvel invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a caminhonete. Vieram a óbito no local os outros 2 ocupantes, sendo Carla Lúcia de Souza, de 38 anos, e Pedro Augusto Domingos de Freire, de 27 anos. É realmente lamentável, Luiz Eduardo. Mais uma tragédia no trânsito de Santa Helena de Goiás. Dessa vez, a má sinalização foi grande vilã, tirando a vida de 2 pessoas inocentes. A situação do trânsito na cidade é crítica, reflexo direto da falta de infraestrutura adequada e da má administração pública. Enquanto medidas eficazes não forem tomadas, infelizmente continuaremos noticiando episódios como esse. Fica o alerta. Até quando vidas continuarão sendo perdidas por desacaso e negligência? Estamos aqui com o professor Kleber Monteiro Cruz e a gente vai fazer algumas perguntas sobre o transporte público aqui em Santa Helena. Você já experienciou algum problema de trânsito, alguma falha de infraestrutura aqui na cidade? Com relação ao trânsito em Santa Helena, a gente já vivenciamos várias falhas de trânsito, de engenharia de tráfego. E a cidade tem esses problemas constantes, mas nada muito fora do que é normal a nível Brasil, não. E o senhor dirige muito? Como que é mais ou menos sua ocupação assim no trânsito? Eu vago, a maior parte do tempo eu ando a pé, mas com relação ao trânsito, não é um trânsito pesado, flui bem, você não vai ficar horas no trânsito ali esperando, mas é um trânsito com problemas, é o mal do brasileiro. O brasileiro, ele tem esse tipo de problema, né? Ele sempre faz um gato, ele sempre anda na mão errada, esquece de uma seta. Então, problemas de trânsito, muitas das vezes não são problemas da engenharia de trânsito, mas do próprio brasileiro que sempre arrumou um jeitinho para chegar mais rápido. E como que você acha que está a sinalização da cidade? Cara, eu tive uma discussão dessa ano passado a respeito de questão de sinalização. A cidade sempre, há alguns anos, ela é muito bem sinalizada. Até faixas de pedestres elevadas foram construídas, tentam manter as faixas sempre pintadas. Colocaram sinaleiros aqui mesmo, próximo do local que nós estamos fazendo essa entrevista. Há pouco, há uma coisa de 3 anos, morreu um rapaz atropelado por problema de trânsito. Logo fizeram um estudo da região, agora tem os semáforos ali para controlar o trânsito. Agora ninguém entra de uma vez, era um lugar que dava muito problema. Então, na medida do possível, sempre tentam resolver a situação. E em questão do respeito dos motociclistas, que aqui em Santa Helena a gente está vendo que tem um problema. Estatisticamente, está tendo muito acidente com motociclista e carros. Cara, é outro fator que é muito grande. O motociclista ele é um problema em todo lugar. Como as cidades não têm uma faixa própria para que os motociclistas andem, você vai nas maiores cidades, você vai tem ciclovia, tem a faixa só para o ônibus de passageiro. O motociclista em si, ele tem que andar junto com os outros veículos. Aí você pega o fato de que é o mototáxi, é o cara da entrega para a empresa, é o cara do iFood. E esse cara está com pressa, ele ganha por entrega. E isso faz o cara acabar cometendo alguns erros que podem custar a vida dele. Bom, e aqui em Santa Helena é muito comum você andar de transporte público? Como que você acha que está a situação do transporte público? A cidade não tem transporte público em si. Ela não tem transporte público. Santa Helena já... Vou chutar baixo 15, 20 anos que Santa Helena não tem transporte público.
É uma cidade onde esse tipo de serviço não existe. Eu lembro do transporte público, eu era moleque em Santa Helena. Santa Helena houve uma época que você tinha transporte coletivo público, escolas tinham seus próprios veículos. Eu mesmo eu andei quase a maior parte do meu tempo de ensino fundamental, ensino médio, eu andava em ônibus da própria escola. A escola tinha os pontos, que eram os mesmos pontos onde o ônibus, o coletivo passava, o ônibus da escola mesmo passava pegando. Mas Santa Helena é um tipo de serviço que acabou falindo e nunca foi interessante. O poder público nunca quis custear e nunca houve interesse de outras empresas em pegar isso para tocar. Certamente por causa da viabilidade econômica. E esse funcionamento de transporte público, você acha que é essencial numa cidade? Eu acho que ele é acessível, sim, ele facilita a vida das pessoas, com relação, principalmente aquelas mais carentes, que moram nas regiões mais longe, mas você também a gente não pode ser hipócrita de ignorar o fato de que é um comércio, é um negócio e que isso precisa dar lucro. Numa cidade pequena você tem que analisar, existe fluxo para isso? Existe demanda para isso? Vai se pagar aquele serviço? Ou os órgãos públicos, a prefeitura em si, custear esse serviço? Mas será que é possível custear isso um mês vagando, várias linhas vagando pela cidade? Santa Helena acabou tomada por vários serviços de transporte. Os mototáxis trabalham há muito tempo, fazem a festa aqui, certo? Os caras são honestos, têm que trabalhar, se tem a demanda os caras têm que fazer. E hoje a gente vê uma galera já bem grande trabalhando de Uber, transporte de crianças, está fazendo transporte de estudantes. Então, eu acho que é necessário, mas a gente não pode ter hipocrisia de achar que a viabilidade econômica não é importante nesse caso. Em relação à viabilidade econômica, tem alguns questionamentos de estudantes que o transporte público em si está tendo um funcionamento bem coerente. Só que as estradas, até chegar na faculdade mais próxima, a UniRV lá de Rio Verde, está bem decadente. A infraestrutura não está, assim, não está deixando eles chegarem com certa eficiência. Nós temos um problema sério. Por quê? O transporte intermunicipal entre Santa Helena e Rio Verde e Santa Helena, pessoal que sai daqui para estudar em Rio Verde, pessoal que vem de Rio Verde para Santa Helena para estudar na UEG, ainda com os cursos que aqui estão presentes. O que acontece? A demanda dessa estrada, dessa GO 210 que passa aqui por dentro, ela é uma demanda alta. Ela é uma GO que foi feita para trânsito de veículos leves, não para veículos pesados. E ela acabou virando uma estrada de carga. Caminhões carregados, não tem balança nem de um lado nem de outro para pesar esses veículos. Então isso faz com que o fluxo muito grande de pessoas que vêm e vão de Rio Verde para Santa Helena, tanto para estudar quanto para trabalhar hoje. Santa Helena, o fluxo, dependendo do motorista e da imprudência dele, o cara está dentro de Rio Verde com 15, 20 minutos. Então, Rio Verde eles gostam de brincar que nós nos tornamos um bairro deles. Então, Santa Helena e Rio Verde é praticamente interconectado uma com a outra. E aquilo ali não era mais para ser uma área de demanda. Foi feito o anel viário, que era para os caminhões, a partir de um certo ponto, chegar ali, fazer o desvio, cair pelo lado de lá, entrar na outra. Mas o poder público, ele faz as coisas bem intencionado, mas na hora de fiscalizar para melhorar a demanda, não faz. Aí o que acontece? Você tem que passar por serviços de reestruturação daquela malha viária. E na hora daquela malha rodoviária, e na hora de você trabalhar com aquela malha rodoviária, o cara tá ali trabalhando, jogando massa, tampando buraco. Que ele sai dali, o carro já passa em cima, aquela massa já gruda no carro, leva embora, já não serviu para nada. Então aquilo ali funciona da seguinte maneira: você tem, para continuar dessa forma e resolver o problema que reclamam muito, é repassar o asfalto ali e ter uma empresa
constantemente fazendo, aí para uma área, fica 1, 2 dias com gente desviando o trânsito por uma das mãos ali, e aquela área ali para ninguém pisar, porque senão também não resolve. Se você pudesse avaliar o trânsito hoje em dia, aqui no município, você teria como avaliar ela em relação às pessoas, aos órgãos responsáveis pelo trânsito? Com relação à sinalização, mão de rua, Santa Helena evoluiu demais. Demais. Daria nota 10? Não, mas eu acho que a gente alcança ali o 7, 8 muito fácil. Motorista. Aí que entra o problema. O problema de Santa Helena é muito mais o motorista, o cara que utiliza o serviço, que usa com a imprudência dele. Aí é o cara que dirige bêbado, é o cara que está com pressa e confia na mão. Aqui tem cara aqui que não ensinaram para ele o certo, né? Quando ele chega numa rua que ele vai passar, ou que ele vai, ao invés dele usar a seta, ele usa buzina. Ele acredita que se ele buzinar, ele pode vazar direto, que todo mundo vai parar para ele. Você tem esse problema, tem a questão da irresponsabilidade dos pais, muito moleque dirigindo fora da idade certa para dirigir, só porque aprende a ser de mais posse. Então a gente ainda vê muito erro. Eu falo que o serviço público ele pode ser 100%, mas se não tiver consciência social do cumprimento de regras, as coisas nunca vão funcionar. A regra sempre funciona para o outro, para mim não. Entendeu? Enquanto a gente não tiver essa consciência, as coisas não melhoram. Em relação à polícia, como é que tá a punição delas com esses infratores? Cara, esse é um ponto que eu não posso falar muito. Eu não conheço, até pelo fato de hoje quase não dirigir dentro da cidade. Eu não sei se esse final de semana mesmo fizeram uma blitz numa área aí da cidade, nem lembro qual foi, para pegar essas motinhas pequenas, molecada que tá andando de moto. Nós temos um aluno, Dudu deve saber dessas coisas, ele é meio envolvido com essas bagunças aí, com esse tipo de gente, mas pode ser que dê algum probleminha aí se ele pôr a cara a tapa. Mas, brincadeiras à parte, eu falo assim, eles fazem o serviço deles, mas se todo mundo tem consciência do que é errado e cumprir, você não precisa tirar a polícia do serviço que ela é paga para fazer. E a gente tem hoje aí a GCM, você tem a SMT, a Superintendência Municipal de Trânsito, que tenta fazer a parte deles da melhor maneira possível. Aí para recair, só com punição. O cara só sente a hora que você vai pro bolso dele, multa. Aí, o brasileiro, ele sente quando ataca o bolso. Se você não atacar o bolso, ele passa por cima. Era só isso, só essas perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço.